Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Saber Matemática. Hoje nós resolveremos a prova aplicada pela VUNESP, concurso para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, concurso 2022, beleza? Lembrando que se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever em nosso canal e já deixar o seu like, valeu? Dando início à resolução, questão de número 21. Como pode ser observado na figura a seguir, o gráfico que apresenta a distribuição do tempo de serviços prestados a determinado estado por um grupo de servidores públicos está incompleto, pois não consta o número de pessoas que presta serviço há 19 anos para esse estado. Muito bem, nós temos aqui um gráfico em formato de pizza. A cor preta representa servidores com 18 anos de serviços prestados, então 30 servidores nessa situação. A cor branca, servidores com 19 anos. A questão fala o quê? Não consta o número de pessoas que presta serviços há 19 anos. Ou seja, o gráfico está incompleto. Então, essa quantidade nós representaremos por X. E em cinza, servidores com 20 anos de serviços prestados, total de 160 servidores. Dando sequência, sabendo-se que a razão do número de servidores que prestam serviços há 20 anos para esse estado e o número total de servidores é 2/5, conclui-se corretamente que os que prestam serviço ao estado há exatos 19 anos são em número de... Vamos lá, pessoal, para resolver essa questão, eu vou utilizar inicialmente a informação de que a razão do número de servidores que prestam serviços há 20 anos. Vamos lá, quem presta serviço há 20 anos? Essa quantidade está representada pela cor cinza, está aqui. 160 servidores. Então, a razão deste número, 160, e o número total de servidores é 2/5. Qual é o número total de servidores? É 30 mais 160 mais x. Correto? Tá aqui, ó, 30, 160 e x. Essa razão é igual a 2/5. Ok, montamos uma equação onde nós temos apenas uma incógnita. Então, possivelmente, será possível descobrir o valor de x. Eu posso simplificar. 160 dividido por 2 é igual a 80. Então, 160 vira 80 e 2 vira 1. Nós teremos o quê? 80 dividido 30 mais 160 é igual a 190. Mais x, que é igual a 1/5. Multiplicando em x, 190 mais x vezes 1 é igual a 190 mais x. E 80 vezes 5, 80 vezes 5 é igual a 400. Daí, x é igual a 400 menos 190, x é igual a 200 e 210. Resposta correta é a letra C. Vamos lá, dando sequência, questão agora de número 22. Um reservatório d'água tem formato interno de prisma reto retangular, sendo as dimensões internas de 1,5 m, 1 metro e 2 metros.
Se no interior desse reservatório há 1.500 litros de água, a quantidade de água contida nesse reservatório corresponde da sua capacidade total a... Bom, a primeira coisa é identificar o quê? O formato do reservatório, né? A questão informa que é um prisma reto retangular. Ou seja, ele tem esse formato aqui. Por que ele é chamado de reto retangular? Primeiro, retangular porque a base possui o formato de um retângulo. E reto porque todos os ângulos possuem 90 graus. Beleza? A questão ela informou as dimensões internas, então nós vamos falar que aqui mede 1,5 m, aqui 1 metro e aqui 2 metros. Lembrando que nós estamos falando de volume, então a questão não precisa ser muito específica em relação a essas dimensões. Por exemplo, tanto faz, aqui poderia ser, no lugar do 2, poderia ser 1,5, aqui 2 e aqui 1. O volume daria o mesmo, beleza? Então vamos lá, calculando o volume. O volume de um prisma reto retangular é a área da base vezes a altura, ou seja, 1,5 vezes 1, que é a área da base, vezes a altura 2. 1,5 vezes 1 é igual a 1,5 vezes 2 é igual a 3 metros cúbicos. Agora, para darmos sequência, o estudante deve saber que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, 3 metros cúbicos, que é a capacidade do reservatório, equivalem a 3.000 litros. E o que a questão quer saber? A quantidade de água contida nesse reservatório corresponde da sua capacidade total a... Então, vamos lá. Qual é a quantidade contida no reservatório? 1.500 litros. 1.500 da capacidade total. Qual é a capacidade total? 3.000 litros. Posso cortar aqui 2 zeros. 15 dividido por 30 é a mesma coisa que 1 sobre 2. E 1 dividido por 2 é 0,5. Então a resposta correta é a letra B. Dando sequência, questão de número 23. De acordo com informações que constavam no site da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em 25 de novembro de 2021, concluiu-se que o número total de armas recuperadas nos meses de agosto, setembro e outubro de 2021 pela instituição foi de 1.717 unidades. Se o número de armas recuperadas em setembro foi 167 unidades maior que o número de armas recuperadas em outubro, e no mês de agosto foram recuperadas 99 armas a menos que no mês de setembro, então foram recuperadas em outubro de 2021, nós faremos o seguinte: agosto, setembro, outubro. Eu vou chamar de X a quantidade de armas recuperadas em setembro. A questão ela fala que o número de armas recuperadas em setembro foi 167 unidades maior que o número de armas recuperadas em outubro. Então, eu posso concluir, se X representa setembro,
eu posso concluir que outubro é igual a x menos 167. A questão fala também que, no mês de agosto, foram recuperadas 99 armas a menos que no mês de setembro. Bom, agosto 99 a menos que setembro, x representa setembro, agosto é igual a x menos 99. Se o total de armas recuperadas nesses 3 meses foi de 1.717, nós podemos dizer que x menos 99 mais x menos 167 é igual a 1.717. X mais x é igual a 3x, menos 99 menos 167 é igual a menos 266. Isso tudo é igual a 1.717. Daí, 3x é igual a 1.717 mais 266. 7 mais 6 é igual a 13, vai 1. 1 mais 1, 2 mais 6, 8. 7 mais 2, 9. E 1, 1983, ou seja, 3x é igual a 1983. Daí x é igual a 1983 dividido por 3. 19 por 3 é igual a 6, porque 3 vezes 6 é igual a 18. E 19 menos 18, resto 1. Desce o 8. 18 por 3, 6. 3 vezes 6, 18. Resto 0. Desce o 3. 3 por 3 é igual a 1. Ou seja, x é igual a 661. Agora é o seguinte, a questão ela pede a quantidade de armas recuperadas em outubro. Outubro é o quê? É x menos 167. Ou seja, 661 menos 167. 1 menos 7 não dá, peço emprestado ao 6, que vira 5, e aqui 11. 11 menos 7 é igual a 4. 5 por 6 não dá, peço emprestado ao outro 6, que vira 5. E aqui 15. 15 menos 6 é igual a 9. E 5 menos 4 é igual a 4. 494. Resposta correta, letra A. Vamos lá, pessoal, dando continuidade, questão de número 24. A média aritmética simples das idades dos 27 aprovados em um concurso para o cargo A foi de 26 anos, enquanto que a média aritmética simples dos 23 aprovados para o cargo B no mesmo concurso foi de 31 anos. Considerando-se apenas esses dois cargos, a média aritmética simples das idades dos aprovados foi de 27 aprovados para o cargo A, com média igual a 26 anos, e 23 aprovados para o cargo B, com a média de 31 anos. Nós precisamos calcular a média aritmética das idades de todos os aprovados, ou seja, dos 50 aprovados. Por que 50? Porque 27 de A mais 23 de B. Isso é igual a 50. Como que eu calculo a média? Eu sei que eu somo todas as idades e divido pela quantidade. Qual é a quantidade total? 50. E para somar todas as idades? Bom, em A eu tenho o quê? 27 aprovados vezes uma média de idades de 26 anos. Em B, 23 aprovados vezes
uma média de idade igual a 31 anos. Aqui no numerador, eu tenho exatamente a soma de todas as idades. E no denominador, a quantidade total de aprovados. Resolvendo essa continha, 27 vezes 26 é igual a 702, mais 23 vezes 31 é igual a 713, dividido por 50. 702 mais 713 é igual a 1415. 1415 dividido por 50. 141 por 50 é igual a 2. Por quê? 2 vezes 50 é igual a 100. E 141 menos 100 é igual a 41. Desce o 5. 415 por 50 é igual a 8. Porque 8 vezes 50 é igual a 400. E 415 menos 400 é igual a 15. 15 por 50 não dá, vírgula aqui, zero aqui. 150 dividido por 50 é exatamente igual a 3. Ou seja, a média aritmética simples das idades de todos os aprovados foi de 28,3. Resposta correta é a letra A. Vamos lá, dando sequência, questão de número 25. De um valor total disponível em reais, a quarta parte foi destinada para o pagamento de um compromisso A. Com a metade do que não foi utilizado para o compromisso A, pagou-se um compromisso B. E o restante, R$ 187,50, foi depositado em um investimento. A diferença entre o que foi investido e o que foi destinado para o pagamento do compromisso A é de... Muito bem, pessoal, nós temos o seguinte, eu vou fazer aqui um esqueminha. Vamos considerar que esse valor total é igual a x, ok? Então, aqui está o valor total inicial. A questão fala que a quarta parte foi para o compromisso A. Então, compromisso A foi o que? A quarta parte. Então, foi x dividido por 4. Porque x dividido por 4 é a quarta parte de x, que representa o valor total. E o que sobrou? Sobrou o quê? X menos x sobre 4, né? Essa continha é bem simples, subtração de frações. Aqui tem um 1, MMC de 1 e 4 é 4. 4 dividido por 1 é igual a 4 vezes x, 4x. E 4 dividido por 4 é igual a 1 vezes x, é igual a x. Daí, 4x menos x é igual a 3x, tudo isso sobre 4. Ou seja, após o pagamento do compromisso A, sobrou 3x sobre 4. O que aconteceu depois disso? Com a metade do que não foi utilizado, pagou-se um compromisso B. Isso daqui que não foi utilizado, 3x sobre 4. Qual é a metade de 3x sobre 4? A metade é o quê? Eu vou dividir tudo isso por 2. Dividir frações é multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. O inverso de 2 é 1 sobre 2, ou seja, 3x sobre 4 vezes 2 é igual a 8. Então, com a metade, pagou-se B. E quanto foi para B? 3x sobre 8. E o restante, R$ 187,50 foi aplicado. Então, foi para a aplicação R$ 187,50.
Ok, professor, mas e agora? Bom, agora nós calcularemos o valor de x. E nós faremos isso da seguinte forma. O x, que é o valor total, ele foi utilizado um pouco para pagar o compromisso A, um pouco para o compromisso B, e o restante foi aplicado. Ou seja, nós podemos dizer que x, que é o valor total, é igual a x sobre 4 mais 3x sobre 8 mais 187,50. Temos aqui uma equação do primeiro grau. Eu quero eliminar a fração, então eu vou multiplicar tudo por 8. Porque multiplicando tudo por 8, eu elimino esse denominador e esse. Ou seja, 8 vezes tudo isso. 8 vezes x é 8x. 8 vezes x sobre 4. 8 dividido por 4 é igual a 2, então é igual a 2x. 8 vezes 3x sobre 8. 8 com 8 vai embora. Sobra 3x. 8 vezes 187,50 é igual a 1.500. Temos o que? 8x, que é igual a 2x mais 3x é igual a 5x, mais 1.500. 8x menos 5x igual a 1.500. 3x igual a 1.500. X igual a 1.500 por 3, que é igual a 500. Mas a questão ela quer saber o quê? A questão pede a diferença entre o que foi investido e o que foi destinado para o pagamento do compromisso A. Quanto foi para A? X sobre 4. X é 500. 500 dividido por 4 é igual a 125. Então, a diferença entre o que foi investido e o que foi para o pagamento do compromisso A, essa diferença é o quê? 187,50, que foi investido, menos os R$ 125 que foram para o compromisso A. 187,50 menos 125, nós podemos fazer até a continha aqui. 187,50, 125, 0, 5 menos 0, 5, 7 menos 5, 2, 8 menos 2, 6, 1 menos 1, 0. Ou seja, R$ 62,50. Resposta correta é a letra D. Vamos lá, questão de número 26. Considere que, no estado de São Paulo, um alqueire paulista corresponda a 24.200 metros quadrados. Se 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados, então é correto afirmar que uma fazenda com 200 alqueires paulista tem área equivalente em hectare a... Bom, a primeira coisa que nós faremos será calcular a área da fazenda, né? Então, a área da fazenda é igual a 200 alqueires paulista, que ela possui, vezes a área de um alqueire paulista, ou seja, 24.200 metros quadrados. Bom, fazer essa multiplicação aqui não é difícil, né? Eu vou multiplicar tudo isso aqui por 2 e depois acrescentar 2 zeros. 24.200 por 2, 48.400. Mais os 2 zeros, 1, 2. Isso é igual a 4.840.000 metros quadrados. Só que a questão ela quer saber qual é a quantidade de hectares dessa fazenda. Bom, a quantidade de hectares será igual à área da fazenda
4.840.000 metros quadrados dividido pela área de 1 hectare, 10.000 metros quadrados. Eu posso cortar 1, 2, 3, 4 zeros com 1, 2, 3, 4 zeros. Sobrando o quê? 484 hectares. Questão bem simplesinha. Resposta correta é a letra E. Vamos lá, questão de número 27. O gráfico a seguir, elaborado a partir dos dados contidos no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, coletados em 27 de novembro de 2021, apresenta informações sobre as prisões efetuadas nos meses de setembro e outubro de 2021 pelas polícias do Estado de São Paulo. Com base nas informações apresentadas, é necessariamente verdade que... Então vamos lá. O que aconteceu em outubro? Prisões em flagrante, representadas por esse pedacinho aqui, corresponderam a 80%. Logo, as prisões com mandado, representadas por esse pedacinho, corresponderam a 20% das prisões. Beleza? Então, podemos escrever aqui 80% e aqui 20%. E em setembro, o que aconteceu em setembro? Prisões em flagrante, representadas por esse pedacinho. Deu o quê? O 70 está aqui, mais ou menos 75%. Não dá para afirmar exatamente que foi 75%, beleza? E prisões com mandado, cor preta, mais ou menos 25%. É isso que está dizendo o nosso gráfico. Agora vamos analisar cada uma das alternativas. Analisando a letra A, o número de prisões em flagrante em setembro foi menor que o número de prisões em flagrante em outubro. Essa alternativa ela quer induzir o aluno ao erro, porque se você analisar, setembro, flagrante, está aqui. Outubro, flagrante, está aqui. Ou seja, em setembro realmente está menor, só que o gráfico apresenta valores percentuais e não valores absolutos. Vocês podem calcular depois aí por curiosidade, se você considerar um total de 10 prisões em outubro e 1.000 prisões em setembro, isso aqui já vai ser falso, beleza? Letra B. O número total de prisões feitas em setembro foi menor que o número total de prisões feitas em outubro. Bom, com as informações apresentadas no gráfico, nós não podemos afirmar isso, né? Mais uma vez, nós temos apenas informações sobre os percentuais. Então, letra B e letra A são falsas. Em outubro, o número de prisões com mandato correspondeu a aproximadamente 25% do número de prisões em flagrante. Bom, vamos considerar que tivemos 100 prisões em outubro. Neste caso, em flagrante, 80% de 100 é igual a 80 e com mandado, 20% de 100 é igual a 20. Se eu dividir aqui 20 por 80, 0 com 0 eu corto, 2 por 8 é a mesma coisa que 1 sobre 4, que é 0,25, que é igual a 25%. Então a letra C está correta. Beleza, pessoal? Então a resposta correta é a letra C. Para não alongar muito a resolução, eu vou deixar com vocês aí a análise das letras D e E. Eu já fiz, se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar um comentário aí que eu tento responder, beleza?
Vamos lá, pessoal, dando continuidade, resolução agora da questão de número 28. Dois grupos de soldados, A e B, participarão de um curso de formação em 2 dias. No primeiro dia, participarão 100 desses soldados e no segundo dia, participarão aqueles que ainda não tiverem participado. Se todos os soldados do grupo A participarem do curso no primeiro dia, então apenas 75% do número de soldados do grupo B poderão participar do curso nesse dia. Por outro lado, se todos os soldados do grupo B participarem do curso no primeiro dia, então apenas 50% do número de soldados do grupo A poderão participar do curso nesse dia. Em ambos os casos, o número de soldados que participarão do curso no segundo dia será igual a... Bom, pessoal, aqui nós temos o seguinte: dois grupos de soldado, o grupo A e o grupo B. Eu vou aproveitar essas letras e vou considerar que A representa a quantidade de soldados do grupo A e B a quantidade de soldados do grupo B. Aqui nós devemos observar que o curso será realizado em 2 dias. No primeiro dia, 100 participantes e no segundo dia, o restante. A questão ela nos informa 2 situações. A primeira situação diz que se todos os soldados do grupo A participarem do curso no primeiro dia, então apenas 75% do número de soldados do grupo B poderão participar do curso nesse dia. Aqui nós temos o seguinte: no primeiro dia, todos do grupo A vão participar, e com todos os soldados do grupo A participando, restarão vagas apenas para 75% dos soldados do grupo B, ou seja, 75% de B. Isso tudo é igual a quanto? É igual a 100, porque no máximo nós podemos ter 100 participantes no primeiro dia. Beleza? E nós temos uma outra situação. Por outro lado, se todos os soldados do grupo B participarem do curso no primeiro dia, então apenas 50% do número de soldados do grupo A poderão participar do curso nesse dia. Bom, se todos do grupo B participarem, apenas 50% do grupo A poderá participar do curso no primeiro dia, que tem apenas 100 vagas. E agora nós chegamos em um sistema de equações do primeiro grau, com 2 incógnitas, A e B. Beleza? Eu posso dar uma mexida nessas equações da seguinte forma: A mais 75% de B é 0,75 vezes B, que é igual a 100. E na segunda equação, B mais 50% de A é 0,5 vezes A, que é igual a 100. Agora eu vou mexer mais um pouquinho. Eu vou isolar o A na primeira. A é igual a 100 menos 0,75B. E na segunda, B é igual a 100 menos 0,5A. O que foi que eu fiz? Eu apenas passei este termo para a direita invertendo o sinal e esse para a direita também invertendo o sinal, ok? Pronto, agora eu vou dar início à resolução do sistema. Eu vou considerar que B na segunda equação é igual a 100 menos 0,5A. E no lugar do A, eu vou escrever o quê? 100 menos 0,75B. Zero vírgula 5 vezes 100 é igual a 50. Menos vezes mais é igual a menos, então menos 50.
Menos 0,5 vezes menos 0,75b, menos vezes menos é mais, meio vezes 0,75 é a metade, né? A metade de 75 seria 37,5. Então, isso é igual a 0,375b. Isolando o b menos 0,375b é igual a 100 menos 50, que é igual a 50. b menos 0,375b é igual a 0,625 vezes b, que é igual a 50. Daí, b é igual a 50 dividido por 0,625. E agora, na hora da prova deve ser terrível, né? Dividir 50 por 0,625. Como fazer na hora da prova 50 dividido por 0,625? Bom, nós precisamos observar que 0,625 é a mesma coisa que 625 dividido por 1000, porque nós temos 1, 2, 3 casas após a vírgula. E como é feita a divisão de frações, eu multiplico a primeira pelo inverso da segunda. 1000 dividido por 625. Agora, dando início ao processo de simplificação, eu vou fazer o seguinte. 50 é a mesma coisa que 2 vezes 25. 1000 é a mesma coisa que 40 vezes 25. E 625 é a mesma coisa que 25 vezes 25. Corto 25 com 25, 25 com 25, sobra o quê? 2 vezes 40, que é igual a 80, ou seja, b é igual a 80. Beleza? Então, vou anotar aqui, b é igual a 80. E o valor de A? Eu posso utilizar a primeira equação. A é igual a 100 menos 0,75 vezes B. A é igual a 100 menos 0,75 vezes 80. 0,75, né, é a mesma coisa que 75%. 75% de 80 é igual a 60. A é igual a 100 menos 60, A é igual a 40. E agora? Paramos por aqui? Vamos ver o que a questão está pedindo? Em ambos os casos, o número de soldados que participarão do curso no segundo dia será igual a... Bom, nós vimos que A é igual a 40, B é igual a 80. Então, no total, nós temos o quê? 40 mais 80, que é igual a 120 soldados. No primeiro dia, participarão 100 soldados. Se 100 soldados irão participar no primeiro dia, e nós temos um total de 120, logicamente que no segundo dia nós teremos 120, que é o total, menos os 100 soldados que participaram no primeiro dia. 120 menos 100 é igual a 20. Resposta correta é a letra B. Muito bem, pessoal, dando continuidade, questão de número 29. A tela de um televisor de 40 polegadas é plana e no formato de um retângulo, cuja diagonal mede aproximadamente 100 centímetros. Sabendo que a razão entre as medidas dos dois lados é 3/4, o seu perímetro é aproximadamente igual a... Bom, temos aqui a nossa TV e vamos representar a diagonal. A questão diz o quê? Que a diagonal mede aproximadamente 100 centímetros e que a razão entre as medidas dos dois lados é 3/4.
Se a razão é 3/4, eu posso dizer que esse lado mede 4x e esse mede 3x. Por quê? Porque assim, quando eu efetuar a divisão 3x por 4x, eu vou cortar x com x e vou ter uma razão igual a 3/4, do jeito que a questão pede. Temos aqui um triângulo retângulo, podemos utilizar o teorema de Pitágoras, hipotenusa e catetos, ok? Hipotenusa ao quadrado, 100 ao quadrado, é igual a 3x ao quadrado mais 4x ao quadrado. 100 ao quadrado é igual a 10.000. 3x, tudo isso ao quadrado, é igual a 9x ao quadrado. E 4x ao quadrado é igual a 16x ao quadrado. Somando 9x ao quadrado mais 16x ao quadrado, isso é igual a 25x ao quadrado. Aqui eu repito. Como nós temos uma igualdade, eu posso simplesmente inverter, tá? 25x ao quadrado, que é igual a 10.000. Daí, x ao quadrado é igual a 10.000 dividido por 25. Vamos fazer a continha. 10.000 por 25. 100 por 25 é igual a 4. Sobra 0. E eu tenho mais dois zeros aqui. 400. Então, x ao quadrado é igual a 400. E x é a raiz quadrada de 400. Como 20 vezes 20 é igual a 400, x é igual a 20. Se x é igual a 20, eu posso dizer que um lado é igual a 3 vezes 20, que é igual a 60 centímetros, e outro lado é 4 vezes 20, que é igual a 80 centímetros. E o perímetro? O perímetro, ele é o quê? Ele é a soma das medidas de todos os lados. 4x nós já vimos que é igual a 80, então esse lado aqui também é 80, esse aqui 3x é 60 e esse também 60. Ou seja, perímetro é 60 mais 60 mais 80 mais 80. 60 mais 60, 120, mais 80, 200, mais 80, 280. Resposta correta é a letra C. Vamos lá, pessoal, dando continuidade, questão agora de número 30. A produção de uma peça é feita em prensas do mesmo tipo, trabalhando ao mesmo tempo e com a mesma capacidade de produção. Para a produção de certa quantidade de peças, geralmente utilizam-se 4 prensas trabalhando por 5 horas ininterruptas. Na última vez em que se produziu essa quantidade de peças, utilizou-se apenas 3 prensas, nas mesmas condições de funcionamento citadas. Sendo assim, o tempo que foi necessário para essa fabricação comparado ao tempo de fabricação com 4 prensas foi maior em... Bom, pessoal, questão típica aqui de regra de 3, por quê? Nós temos 2 casos. O primeiro, para a produção de certa quantidade, utilizam-se 4 prensas trabalhando 5 horas por dia. E a questão passa aqui uma segunda situação. Na última vez em que se produziu essa quantidade, essa mesma quantidade, utilizou-se 3 prensas. E ele deseja saber o quê? O tempo necessário para isso. E outra informação importante é o seguinte, ele deixa claro aqui, a questão deixa claro que as máquinas são do mesmo tipo, trabalhando ao mesmo tempo e com a mesma capacidade de produção. Questão típica de regra de 3. As duas grandezas são quantidade de prensas e horas. Então, no primeiro caso, são 4 prensas que precisam trabalhar por 5 horas. E no segundo caso, 3 prensas
E quantidade de horas, x, porque nós ainda não sabemos. Agora observe o seguinte, quanto maior a quantidade de prensas, menor será o tempo necessário para a produção dessa quantidade de peças, ou seja, grandezas inversamente proporcionais. Nesse caso, nós não multiplicamos em x, nós multiplicamos em linha reta, ou seja, 3x é igual a 4 vezes 5. 3x é igual, 4 vezes 5 é igual a 20, x é igual a 20 dividido por 3. Como o x representa o tempo em horas, eu vou fazer o seguinte, 20 dividido por 3 é a mesma coisa que 6, porque 3 vezes 6 é igual a 18, mais 2 terços. Bom, 6 aqui vai representar a quantidade de horas, e 2 terços, por quê? Porque está quebrado a quantidade de minutos. Bom, 2 terços de uma hora possui 60 minutos. 2 terços disso é o quê? 60 dividido por 3 é igual a 2, é igual a 20. 20 vezes 2 é igual a 40. Ou seja, x é igual a 6 horas e 40 minutos. Beleza? Mas a questão pede o quê? O tempo que foi necessário comparado ao tempo para a fabricação com 4 prensas. Com 4 prensas, 5 horas. Com 3 prensas, 6 horas e 40 minutos. 6 horas e 40 minutos menos 5 horas é igual ao quê? 1 hora e 40 minutos. A resposta correta é a letra A. Vamos lá, dando continuidade. Tem-se certa quantidade X de projéteis menor que 1000 unidades, que pode ser agrupada de 20 em 20 unidades, de 26 em 26 unidades ou de 30 em 30 unidades, sem sobra. Entretanto, para um treinamento de tiro, deve-se agrupar essa quantidade de projéteis de 35 em 35 unidades. Pensando-se em não deixar sobras, a quantidade mínima de projéteis que deve ser adicionada a X, de modo a satisfazer o agrupamento necessário nesse treinamento, é de... Vamos lá, pessoal, nós temos uma quantidade X de projéteis menor que 1000 unidades. Essa quantidade ela pode ser agrupada de 20 em 20, de 26 em 26 ou de 30 em 30 sem deixar sobra. Ou seja, essa quantidade X ela é múltipla de 20, de 26 e de 30 ao mesmo tempo. O que nos sugere o quê? Que nós devemos calcular o MMC, o mínimo múltiplo comum, de 20, 30 e 26. Vamos fazer isso para ver o que vai dar? 20, 26 e 30. Por 2, 20 dá 10, 26 dá 13 e 30, 15. Por 2, 5, 13 não dá, 15 também não. Por 3, 5 não dá, 13 também não, e 15 dá 5. E agora por 5, 1, 13 não, e 1. E agora por 13, porque 13 é um número primo, 1. Daí o MMC de 20, 26 e 30 é igual a 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60, vezes 13, 780. Isso significa o quê, pessoal? Se eu posso agrupar a quantidade de projéteis em grupos de 20 em 20 unidades, 26 em 26 e 30 em 30, essa quantidade de projéteis é de no mínimo 780. Por que no mínimo? Porque isso pode acontecer novamente. Isso acontece quando eu tenho uma quantidade de projéteis igual a 780, ou quando eu tenho o dobro disso, que seria o quê? 1560, ou triplo, e por aí vai. Só que a questão deixa claro que essa quantidade é menor que 1000. Então, nós vamos considerar x igual a 780.
beleza? Mas a questão fala o seguinte, que vai ter um treinamento e é preciso agrupar esses projéteis de 35 em 35. O que nós devemos fazer? Vamos dividir 780 por 35 para ver? 78 por 35 é 2, porque 2 vezes 35 é 70. Ou seja, sobra 8, desce o 0. 80 por 35, 2 também. 2 vezes 35, 70, sobra 10. Isso significa que eu posso agrupar os 780 projéteis em 22 pacotes de 35 unidades, mais os 10 que sobraram. Mas eu não posso deixar sobras. Então, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que completar esses 10, de modo que eu consiga fazer outro pacotinho de 35 unidades. Então, 10 para chegar a 35, eu preciso de quantos projéteis? 35 menos 10, que é igual a 25. Então, a resposta correta é a letra D. Vamos lá, pessoal, dando continuidade, questão de número 32. A tabela que consta da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, rendimentos de todas as fontes 2020, publicada pelo IBGE, mais precisamente na página 10, apresenta informações sobre o rendimento médio mensal real domiciliar per capita dos 50% da população com menores rendimentos, segundo as grandes regiões do Brasil. Então, pessoal, o que ele quer dizer com rendimento per capita dos 50% da população com menores rendimentos do Brasil? É como se a pesquisa pegasse todos os brasileiros e colocassem por ordem de remuneração, ok? Estão todos aqui, todos os aproximadamente 210 milhões de brasileiros. E ela pegou o quê? Ela estudou da metade para baixo, ou seja, os 50% com rendas menores. Beleza? É mais ou menos isso aqui. A tabela mostra, por exemplo, dentre os 50% da população com menor rendimento, que no Brasil a renda per capita deste grupo de pessoas em 2012 foi R$ 415, em 2014 462, 2019 436 e em 2020 453. Com base na análise das informações apresentadas na tabela, assinale a alternativa que contém uma afirmação necessariamente verdadeira. Letra A. Para os anos apresentados na pesquisa, 2014 foi para a região Sudeste, então 2014 está aqui, região Sudeste, aquele em que os 50% da população com menores rendimentos receberam o maior rendimento médio mensal por pessoa. Bom, analisando o Sudeste, nós tivemos R$ 556 em 2012, R$ 604 em 2014, R$ 585 em 2019 e R$ 570 em 2020. Então, de fato, 2014 foi o melhor ano para este grupo de pessoas. Isso está correto. Letra B. Na região norte, em 2020, cada brasileiro que fazia parte dos 50% da população com menores rendimentos recebeu mensalmente R$ 325. Vamos lá, 2020 está aqui, região norte está aqui, R$ 325. De acordo com a tabela, nós podemos afirmar que cada brasileiro nessa situação recebeu R$ 325? Claro que não, né? A tabela deixa claro que ela apresenta o rendimento médio. Então, essa afirmação está errada. Letra C. A região sul, para os anos apresentados na pesquisa, é a que teve os maiores rendimentos médios mensais por pessoa dentre toda a população brasileira. Região sul, realmente a região sul apresentou valores acima, do restante, porém a letra C fala o seguinte, dentre toda a população brasileira. Isso está errado, A tabela apresenta dados apenas da parte mais pobre da população brasileira, ok?
ok? Letra D e letra E estão erradas, eu já analisei, eu vou deixar para vocês, tá? Qualquer coisa, só deixar um comentário aí, que a gente tenta ajudar. Então, a resposta correta é a letra A. Vamos lá, pessoal. Questão de número 33. Em um grupo de soldados recém-formados, 20% têm o ensino superior completo. E desses, 60% cursaram em instituição pública. Dos que não cursaram em instituição pública, 40% cursaram em faculdades, 30% cursaram em centros universitários e os demais em universidades particulares. Sabendo-se que, desse grupo, 150 soldados estudaram em universidades particulares, o número de soldados recém-formados e que não têm ensino superior completo nós vamos considerar que X representa a quantidade total de soldados. A questão fala que, desse total, 20% tem ensino superior completo, 20% de X. Daí nós podemos concluir que 80% representa a porcentagem dos que não completaram o ensino superior. A questão diz o quê? Que dos que têm ensino superior completo, 60% cursaram em instituição pública. Então, desses, 60% em instituição pública. Se 60% cursaram em instituição pública, eu posso concluir que 40% em instituições privadas. Dos que não cursaram em instituições públicas, ou seja, desses aqui, 40% cursaram em faculdades. 40%. 30% em centros universitários. E os demais em universidades particulares. Bom, esse demais aqui, nós temos o quê? Nós temos 40 mais 30, 70, então o demais equivale a 30%, para chegar ao 100%, beleza? Sabendo-se que, desse grupo, 150 soldados estudaram em universidades particulares, ou seja, isso aqui é igual a 150. E a questão quer saber o quê? O número de soldados recém-formados e que não têm ensino superior completo, ou seja, a questão quer saber essa quantidade aqui. Entendendo esse diagrama, é possível resolver a questão. Vamos lá, 150 representa 30% da quantidade de soldados que estudaram em instituições privadas. Ou seja, eu posso descobrir essa quantidade aqui efetuando a divisão 150 por 30%. 30% é a mesma coisa que 0,3. 150 dividido por 3 é igual a 50, correto? Só que não é 3, é 0,3. Então, esse número precisa ter um zero a mais, porque ele precisa ser um pouco maior. Então, isso aqui é igual a 500. Da mesma forma, 500 representa 40% de quem tem curso superior completo. Então, eu posso dividir 500 por 40%, que é 0,4. 500 dividido por 4 é igual a 125. Só que não é 4, é 0,4. Então, 500 por 0,4 é 1.250. E agora, 1.250 representa 20% de x. Então, x é o quê? X é 1.250 dividido por 20%, que é 0,2. 1.250 dividido por 2 é igual a 625. Só que não é 2, é 0,2. Então, 1.250 dividido por 0,2 é 6.250. X é igual a 6.250.
Bom, se x é igual a 6.250 e eu preciso saber 80% de x, fica fácil, né? Isso aqui é igual a 6.250 vezes 80%. Essa continha eu vou deixar para vocês, mas eu já fiz aqui. 6.250, 80% disso é igual a 5.000. Ou seja, a resposta correta é a letra D. Vamos lá, pessoal, dando continuidade, questão de número 34. Carlos e Antônio trabalham como folguistas em determinada empresa de serviços. Carlos cobre folgas a cada 4 dias e Antônio a cada 6 dias. Dia 26 de novembro de 2021, uma sexta-feira, ambos estavam trabalhando. Sabendo que a partir daquele dia, Carlos e Antônio trabalharam normalmente até o final do ano de 2021, o último dia daquele ano em que ambos trabalharam em um mesmo dia foi Carlos. Ele cobre folgas a cada 4 dias. Antônio, a cada 6 dias. Eles se encontraram no dia 26 de novembro, uma sexta-feira. Se Carlos cobre folgas a cada 4 dias e Antônio a cada 6, nós podemos calcular o MMC de 4 e 6 para descobrirmos daqui a quantos dias eles se encontrarão de novo. 4 e 6, dividido por 2 dá 2 e aqui dá 3, por 2, 2, por 2, 1, 3 continua e agora por 3, 1. Ou seja, o MMC de 4 e 6 é 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Isso significa que 12 dias após o dia 26 de novembro, eles irão trabalhar juntos novamente, beleza? Agora, pessoal, eu copiei aqui o calendário de 2021 dos meses de novembro e dezembro. Eles se encontraram aqui, ó, no dia 26, uma sexta-feira. E eles vão se encontrar novamente após 12 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ou seja, no dia 8. O fato do MMC ser igual a 12 significa que a cada 12 dias eles vão se encontrar cobrindo folga de outros funcionários. Como nós estamos aqui no dia 8, nós podemos adicionar mais 12 dias, porque ainda vai dar no ano de 2021. E a questão pede o quê? O último dia daquele ano em que ambos trabalharam juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dia 20. Será que eu consigo acrescentar mais 12 dias? Vamos tentar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Já cairia no ano de 2022. Então, a nossa resposta correta é aqui. No dia 20 de dezembro, em uma segunda-feira. A resposta correta é a letra E. Vamos lá, pessoal, para finalizar a última questão, questão de número 35. No estacionamento de certa companhia de polícia militar, há 5 vagas que estão lado a lado em uma fileira, ordenadas e enumeradas de 10 a 14. Então, existem 5 vagas, as 5 vagas estão aqui, ordenadas e enumeradas de 10 a 14, vaga de número 10, 11, 12, 13, 14. Nelas estão estacionadas 5 viaturas de prefixos finais 1, 2, 3, 4 e 5. Não necessariamente nessa ordem. Sabendo que há exatamente uma vaga entre as viaturas de prefixos de finais
2 e 3. Há 2 ou 3 vagas entre as viaturas de prefixos finais 1 e 5 e que a viatura de prefixo final 4 não está estacionada imediatamente ao lado das viaturas de prefixos finais 3 e 5, é correto afirmar que a viatura que está estacionada na vaga de número 12 é a de prefixo final. Bom, vamos lá, pessoal. Eu resolvi essa questão da seguinte forma, começando por essa informação aqui, ó. Há 2 ou 3 vagas entre as viaturas de prefixos finais 1 e 5. Então, nós temos duas opções, 2 ou 3 vagas entre as viaturas de finais 1 e 5. A primeira opção, vamos supor que existem 3 vagas entre as viaturas 1 e 5. Então, nós teríamos o quê? A viatura 1, uma vaga, 2, 3 e a viatura 5. Beleza? Ou a viatura 5, 1, 2, 3 e a viatura 1. Agora eu vou passar para a próxima informação. Há exatamente uma vaga entre as viaturas de prefixos finais 2 e 3. Se só existe uma vaga entre elas, obrigatoriamente eu vou ter aqui 2, 3 ou 3 e 2, com o 4 no meio. Só que o 4 ele não pode ficar ao lado do 3. Ou seja, eu não posso considerar que existem 3 vagas entre as viaturas final 1 e 5. Eu posso descartar essa opção. Então, eu vou considerar que existem 2 vagas entre as finais 1 e 5. Ou seja, a 1 está aqui, 1, 2 vagas e a 5. Isso eu posso afirmar. Agora, eu não sei se existe uma vaga aqui ou aqui. Eu ainda tenho que verificar. Agora, nós devemos observar que há exatamente uma vaga entre as viaturas de prefixos finais 2 e 3. Ou seja, nós não podemos colocar o 2 e o 3 aqui, porque neste caso não haveria nenhuma vaga entre eles. Então, nós podemos, por exemplo, colocar 2 aqui e o 3 aqui. Só que neste caso, a viatura de final 4 estaria estacionado ao lado do 3, e isso não pode. Então, essa opção não é válida, mas eu posso inverter, colocar aqui 3 e 2. Só que aí a de final 4 estaria estacionada ao lado da 5. Isso não pode. Então, pessoal, nós podemos concluir que não pode haver nenhum carro estacionado ao lado do 1. A outra vaga, a que falta, vai ficar aqui, beleza? Voltando. Uma vaga entre 2 e 3, uma opção seria fazer isso, 2 e 3. E checar a de final 4. 4 não pode estar ao lado do 3 e 5. Bom, se eu colocar o 4 aqui, o 5 está aqui, o 3 está aqui, está longe, né? Vocês podem observar que agora os carros estão estacionados e obedecem a todas as restrições, ok? Que são elas. Há exatamente uma vaga entre 2 e 3, uma vaga, tá certo? 2 ou 3 vagas entre 1 e 5, 2, tá certo? E a viatura 4 não está estacionada imediatamente ao lado de 3 e 5, tá certo? A questão quer saber o quê? Qual viatura está estacionada na vaga de número 12? 10, 11, 12, 13, 14, ou seja, final 2. Final 2, resposta é a letra A. Beleza, pessoal? Essa foi a resolução da prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Espero que tenham gostado. Quem gostou, dá um like aí, pode enviar o seu comentário que eu vou tentar responder. E até a próxima. Valeu!